Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós introduziremos o estudo de cada célula, da mais simplesinha para a mais complexa. Como visto anteriormente em outras videoaulas, eu mostrei para você como classificar uma célula. E mostrei um critério muito interessante, que seria a complexidade da célula. As mais simples e as mais complexas. A célula mais simplesinha, mais rudimentar, a menos evoluída, a menos desenvolvida, se conheceu como célula procariótica ou simplesmente procarionte. Nós mostraremos nessa videoaula a célula procarionte ou procarioto ou procariota ou procariótica, para nós repetindo a mesma coisa, representada principalmente pela bactéria. A bactéria possui uma célula mais rudimentar, é a célula procariótica, representada muito bem pela bactéria, e outros seres também. Você deve lembrar que a bactéria pertence ao chamado reino Monera, que é o reino que possui seres procariontes, com células procarióticas. Apenas o reino Monera, no estudo da biologia, esse reino engloba seres unicelulares, formado por apenas uma célula, e essa célula é a mais rudimentar, é chamada de célula procarionte ou procariótica, para nós é a mesma coisa. Então nessa videoaula mostraremos a estrutura da bactéria. Não me interessa nessa videoaula aprofundar em tipos de bactéria, a classificação da bactéria. Me interessa nessa videoaula o que é a bactéria, a estrutura celular da bactéria, citologia, a estrutura celular da bactéria, a estrutura da célula procariótica representada pela bactéria. Reino Monera, esse reino possui seres unicelulares e formados por células procarióticas, representada principalmente pela bactéria, e outros seres como as arqueias. Você conhece as arqueias? As arqueias também são seres procarióticos, tá? Estrutura muito semelhante à bactéria. Engraçado, parece mais inclusive com a gente, com a célula eucariótica, do que com a procariótica em si. Mas a arqueia ela é formada, composta por uma célula procariótica, sim, tá? Nós mostraremos nessa videoaula como exemplo clássico da procariótica a bactéria, a estrutura bacteriana. Bactérias são seres unicelulares, formados por apenas uma célula, elas são procarióticas e são bem rudimentares. Se você recapitular comigo de outra videoaula anterior, classificação da célula parte 1, eu mostrei para você que a procariótica, o que é que ela não tem, o que é que ela não apresenta, né? O material genético da bactéria, da célula procariótica, ele se encontra disperso no hialoplasma, disperso, imerso, mergulhado, misturado. É chamado de material genético desorganizado. A gente não conhece como núcleo, né? E sim nucleóide. Repetiremos nessa videoaula, o Daltinho não gosta de repetir, mas eu vou mostrar para você nessa videoaula mais uma vez, com muita repetição, que o material genético da procariótica não é núcleo, e sim nucleóide, por não apresentar uma bolsa que guarda o material genético dentro, bolsa chamada de membrana nuclear ou simplesmente carioteca e várias outras nomenclaturas. Então existe uma membrana que guarda o material, que a procariótica não tem. O material se encontra então disperso no citosol, que é o hialoplasma. Material genético disperso é a cara dessa célula. Sem contar que nessa célula procariótica nós só temos ribossomos, que são grânulos que sintetizam proteínas, ou organela não membranosa. Nessa célula, na procariótica, não existem organelas membranosas, compostas de membrana lipoproteica. Apenas a célula eucariótica, a que eu tenho, e outros seres têm também, apenas as eucarióticas têm organelas membranosas, além da membrana nuclear que guarda o material genético dentro dela. Então essa procariótica não tem membrana nuclear, envoltório nuclear, envelope nuclear ou carioteca que guarda o material genético dentro. O material se encontra disperso, portanto não é chamado de núcleo e sim nucleóide. Veremos passo a passo. E o hialoplasma ou citosol dessa célula, que é a procariótica, representada principalmente pela bactéria reino Monera, ela não tem organelas compostas de membrana, organelas membranosas, apenas ribossomo, que é um grânulo ou uma organela não membranosa. Bom, começando então pela célula mais simplesinha, né? Célula procarionte, também chamado procarioto, procariota, procariótica, de novo, mais uma vez, como sempre, é a mesma coisa. Essa é a mais simplesinha, a mais rudimentar, representada principalmente por bactérias, né? E como já vimos anteriormente, o que é que essa célula não possui, o que é que ela não tem? Primeiro, procarionte primitiva, é a mais simplesinha, porque não apresenta carioteca, também chamado de envoltório nuclear,
membrana nuclear, envelope nuclear, né? Aquela bolsa que guarda o material genético dentro dela. A procarionte primitiva, que é a mais simplesinha, ela não tem essa bolsa que guarda o material. Veremos agora, de acordo com algumas figuras, um material que se encontra disperso no citoplasma, imerso, mergulhado, misturado, como já citado anteriormente, numa videoaula anterior, quando eu mostrei para você a classificação da célula na parte 1, tá? Então a ausência de carioteca é uma bolsa, então a carioteca, ou membrana nuclear, envelope nuclear, envoltório nuclear, cariomembrana também, que guarda o material genético dentro dela. A primitiva, a procarionte não tem. Além disso, não há outras organelas além do ribossomo, né? Lembrar que ribossomo, vou chamá-lo de organela, seria a única organela que toda célula tem, porém, é um tipo de organela chamada de não membranosa. Vamos recapitular? A composição química do ribossomo. O ribossomo, na verdade, é uma organela, é um corpo formado pela união de RNA Rzinho, RNA ribossômico, também chamado ribossomal, mais proteínas. Isso é o ribossomo, né? Quer dizer que, devido à ausência de lipídio, ele não é lipoproteico, é apenas proteico, né? Como o ribossomo não é lipoproteico, ele não tem membrana, é chamado de organela não membranosa. Vamos repetir? O RNA Rzinho, ribossômico ou ribossomal, né? Ele compõe o ribossomo. RNA Rzinho mais proteínas, ele forma o ribossomo. Perceba que o ribossomo não tem lipídio, portanto é apenas proteico e não lipoproteico. Devido à ausência do lipídio, ele não é lipoproteico, é apenas proteico. O ribossomo não tem membrana, portanto ele é uma organela não membranosa, e essa organela não membranosa toda célula tem. Por isso eu falei para você, né, a ausência de organelas membranosas, ribossomo todas têm, porque no caso o ribossomo é uma organela não membranosa, né? Então a procarionte, procarioto, procariota, procariótica, que é a célula mais simples, mais rudimentar, não tem carioteca, o material genético se encontra disperso no citoplasma, não existe esse envoltório que guarda o material dentro da carioteca, né? E a ausência de organelas que são compostas de membrana. O ribossomo seria a organela não membranosa que toda célula tem. Como citado anteriormente para você, eu falei que o principal representante é a bactéria, que nós encontramos dentro do reino Monera, né? O reino Monera é o primeiro reino que nós estudamos durante o estudo dos seres vivos, e é o reino que abrange os seres mais simplesinhos, que são os procariontes, né? Que não tem carioteca, que não tem organelas membranosas. Além de bactérias, eu posso citar também a cianobactéria e as arqueias. Na verdade, cianobactéria é um tipo de bactéria, como citado, bactéria autótrofa, que realiza a produção do próprio alimento, né? Então, na verdade, cianobactéria é um tipo de bactéria. E é engraçado, a cianobactéria teve uma história, né? Ela começou como algas azuis, e percebeu que de alga com o tempo não tinha nada, né? Por que a confusão com alga? Porque ela consegue fazer fotossíntese, ela tem pigmento que absorve luz. Com o passar do tempo foi chamada de cianofícia e hoje chamamos de cianobactéria, porque é um tipo de bactéria que faz fotossíntese. E a moda hoje são as arqueias, né? Há um tempo atrás a arqueia foi chamada de arqueobactéria. Nós achávamos também que a arqueia era um tipo de bactéria. Hoje sabemos que se trata de um ser totalmente diferente, tá? Então quando eu falo reino Monera, é o único reino formado por seres que são compostos, né, por células procariotas, células que não têm carioteca e não têm organela membranosa, apenas ribossomo, que seria a organela não membranosa que toda célula tem. Bom, então está aqui uma primeira representação dessa célula procarionte. Temos em mão então um desenhozinho que mostra pra gente uma bactéria. Eu vou começar com você mostrando os envoltórios. Perceba que nessa figura de bactéria muito bonitinha, né? Essa bactéria apresenta 3 envoltórios, um mais interno, meio alaranjado, um intermediário, meio roxo, né? E o mais externo aqui, o meio amarronado, o meio marrom. Então existe um envoltório mais interno, um envoltório intermediário, um envoltório mais externo, marrom para avermelhado. Esse mais interno, obviamente, é o envoltório que toda célula tem. Você conhece como membrana plasmática, membrana citoplasmática, biomembrana, plasmalema, membrana celular, seria o envoltório mais interno, e é um envoltório lipoproteico formado de lipídios e proteínas. Sempre seria o envoltório mais interno. Olha, em qualquer desenho que você analisar,
pesquisar, não interessa qual seja o desenho, pode ter 1000 paredes, sempre a mais interna eu olho desenhos de dentro para fora, ok? E sempre o mais interno é a membrana plasmática, que é esse envoltório lipoproteico que toda célula tem. Perceba, de acordo com a minha figura, que eu tenho expansões, né? Expansões externas da célula, e elas são provenientes da membrana. Entenda, essas várias expansões eu vou chamar de evaginações. Se fosse para dentro, invaginação. Para fora, evaginações. Claro, né? Para fora, evaginações. Eu tenho uma evaginação mais longa e várias evaginações mais curtinhas. Essas evaginações são todas provenientes da membrana plasmática. Decore, entenda, essas evaginações são provenientes da membrana plasmática. Evaginações mais longas e evaginações mais curtas. Essa evaginação mais longa, esse rabão grandão, você conhece como flagelo, né? Já que é um rabão, locomoção, obviamente, né? Esse flagelo é uma estrutura responsável pelo mecanismo de locomoção da bactéria. Vale ressaltar para você que nem toda bactéria tem flagelo. Aí você fala, mas Dalton, como é que ela locomove? Ela desliza. Locomoção por deslizamento. No caso dessa bactéria, locomoção por flagelo, tá? É o movimento flagelar. Outra observação. Nessa figura nós temos um flagelo apenas. Há bactérias com vários flagelos. Olha, existe até bactéria, classificação de bactéria quanto ao número de flagelos. Atríquia, anfitríquia, anfilofotríquia, peritríquia, atríquia e blá 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 blá. Nós veremos numa videoaula futura, baseada apenas no reino Monera, e vou mostrar para você, obviamente, os tipos de bactérias, tá? Quanto ao número de flagelos. Por enquanto, estamos baseando apenas na citologia, conhecendo a célula. E essa bactéria, aprofundaremos até um pouquinho, mas olhando para esse desenho, eu coloquei apenas um flagelo totalmente representativo, para que você possa entender o que uma célula bacteriana pode possuir, tá? Então, apenas um flagelo, mas pode existir vários. Locomoção pelo flagelo é o movimento flagelar. Vale ressaltar também, a gente decora sempre que o flagelo é proveniente de uma estrutura chamada centríolo, né? Mas bactéria é procarionte não tem centríolo. Aí você pergunta, mas Dalton, cadê o flagelo? Ele é uma especialização da membrana plasmática. Ele não vem do centríolo, ele vem de onde? Ele vem da membrana. Para ser bem mais específico ainda, existe uma proteína dessa membrana chamada flagelina. E essa flagelina se modifica originando o flagelo. Ok? Então o flagelo é uma especialização da membrana plasmática responsável pela locomoção. E essas várias evaginações mais fininhas, elas são chamadas de fímbrias ou pilos, até mesmo pelos, tá? Mas o mais comum são fímbrias ou pilos. Essas fímbrias ou pilos são responsáveis pela adesão de uma bactéria a outra bactéria. Aí você fala, mas Dalton, por que uma bactéria vai aderir na outra? Reprodução. Bactérias são danadinhas também. Olha só o que elas fazem. Uma bactéria chega do ladinho da outra, leva essa fímbriazinha e adere na outra. E nessa aderência entre as duas surge uma espécie de ponte que troca o material genético entre elas. Olha que danada. A pergunta é, já que a troca de material genético entre elas é um tipo de reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, obviamente, é classificada como sexuada pois há troca de material genético entre elas por essa estrutura chamada de fímbria. Uma bactéria, então, do ladinho da outra, leva a fímbria, funde na outra bactéria e por essa fímbria aparece uma ponte, torna-se uma ponte, na verdade, que realizará a troca de material genético, é um tipo de reprodução sexuada. E você conhece como conjugação. A conjugação é essa troca direta de material genético que acontece entre bactérias, tá? Então, repetindo, o flagelo e a fímbria são evaginações provenientes da membrana plasmática. Bom, começando então o estudo da estrutura da bactéria, eu mostrei para você a membraninha plasmática, obviamente, que é esse envoltório mais interno, né? E ele tem invaginações e evaginações. Eu quero chamar a atenção para você no último item que eu citei nesse desenho, que são os pilos, as fímbrias, aqueles pelinhos externos, né? E eu associei a ideia com você com reprodução sexuada. Agora, vale recapitular que, na verdade, reprodução, ela visa o aumento do número de indivíduos. E esse pilo não aumentou o número de indivíduos, você concorda? Eu comentei com você que a bactéria pega esse pelinho, chamado de pilo ou fímbria, leva na outra bactéria e funde na outra danadinha. E haverá troca de material genético entre elas. Então, na verdade, é uma recombinação gênica. Isso promoverá, entre as bactérias, variabilidade genética, mas não aumenta o número de indivíduos.
Eu chamei para você como reprodução devido a alguns vestibulares jogarem essa ideia, mas na verdade não aumentou o número de indivíduos. A reprodução especial que a bactéria apresenta é a divisão binária, é a reprodução assexuada chamada de cisciparidade. Isso realmente é uma reprodução porque visa o aumento do número de indivíduos. Eu chamei de reprodução sexuada conjugação por alguns vestibulares jogarem essa ideia para você, mas na verdade, pense comigo, você realmente corresponde a um tipo de reprodução? Claro que não, porque não visa o aumento do número de indivíduos, apenas troca de material genético que visualizou uma recombinação gênica, uma variabilidade entre as bactérias envolvidas, ok? Então nós temos duas ideias em vestibular, uma melhor e realmente outra pior. A melhor ideia, a conjugação, ela visa a recombinação gênica, que é uma troca de genes entre as bactérias, provocando variabilidade genética. Eu chamei por um outro lado de reprodução sexuada, pela abordagem que alguns vestibulares realizam, pelo fato de haver troca de material reprodução sexuada. Porém, lembre-se, nessa troca de material só houve variabilidade genética, mas não houve o aumento do número de indivíduos. Bom, segundo envoltório. Esse envoltório intermediário, interessante, né? Meio arroxeado, você conhece como parede celular. A parede celular seria o segundo envoltório em ordem, né? Isso vale para qualquer célula. Sempre o mais interno é a membrana plasmática e sempre o segundo envoltório, quando ele aparecer para você, é a parede celular. Lembrar que células animais, por exemplo, não têm parede celular. As vegetais possuem, os fungos possuem e as bactérias também possuem. Parede celular também chamada de membrana esquelética, parede celular ou membrana esquelética, não confundir com plasmática, ok? A parede celular também chamada membrana esquelética não lembra esqueleto? Uma palavrinha que define a função de um esqueleto, sustentação. O que seria sustentar? A parede oferece o que? Formato para a célula, oferece forma, oferece resistência, apoio, sustentação, resumindo, proteção, né? Então a parede celular, também chamada membrana esquelética, lembra esqueleto, papel do esqueleto, sustentação. O que seria sustentar? Oferece à célula forma, dá para ela proteção, resistência, apoio e rigidez. Dependendo do ser vivo que possui essa parede, obviamente, a composição química, quer dizer, as substâncias que compõem essa parede, obviamente serão diferentes. Vamos recapitular? Os vegetais têm parede, os fungos têm parede e a bactéria tem parede. Nesse desenho, deixa eu focar com você a parede da bactéria, tá? A parede da bactéria, a composição dela é extremamente variada. Ela tem vários componentes. O principal componente que me interessa nessa aula, tá? O principal componente da parede da bactéria é uma substância conhecida como peptidoglicano. O peptidoglicano seria uma substância, uma molécula resultante da união de peptídeo, aminoácidos, e glicano é um tipo de açúcar, tá? Então, na verdade, peptidoglicano é um composto, na verdade, é uma molécula composta resultante da união de aminoácidos, por isso peptídeo, são 4 aminoácidos, é um tetrapeptídeo, mais um tipo de açúcar chamado glicosaminoglicano. Nossa, que trem bonito! Vamos de novo? Peptidoglicano, união de peptídeo, aminoácidos, são 4 aminoácidos, é um tetrapeptídeo, tá? Porque são 4 aminoácidos, mais glicano, um tipo de açúcar chamado de glicosaminoglicano. Isso é um peptidoglicano, que é o principal componente da parede celular. E a partir dessa composição, peptidoglicano, nós podemos realizar um teste laboratorial para que você possa verificar que tipo de bactéria é essa e, inclusive, qual tipo de tratamento pode ser feito para que ela possa ser eliminada de um organismo que está sendo parasitado. O teste é chamado de teste de Gram, que mostrarei logo para você, tá? Então, de novo, a parede celular é composta principalmente por peptidoglicano, que é o principal componente da parede da bactéria, que é usado em um teste laboratorial que verifique que tipo de bactéria seria essa que está parasitando algum tipo de organismo, tá? Esse teste laboratorial é chamado de teste de Gram.
Então está aqui uma representação bem rápida, portanto, da parede celular da bactéria, também chamada membrana esquelética ou parede celular. Membrana esquelética, lembra esqueleto, eu quase não repito, função, sustentação. O que é sustentar? Oferece apoio, resistência, rigidez, proteção, oferece forma à bactéria, né? Então essa parede mais externa, em cima da membraninha plasmática, envoltório mais interno, é a parede celular. Envoltório mais interno, a membraninha plasmática, lipoproteica, uma dupla camada de lipídios, é uma bicamada lipídica com proteínas mergulhadas, modelo mosaico fluido, e em cima da membraninha plasmática, a parede celular, que bactérias possuem, que vegetais possuem, que fungos possuem, células animais não possuem. E a parede da bactéria, principal componente da parede da bactéria, repetindo, peptidoglicano, união de 4 aminoácidos, que é um tetrapeptídeo, mais um açúcar chamado glicosaminoglicano. Esse é o principal componente, entre outros componentes que essa parede tem, tá? Então, o envoltório mais interno, membraninha plasmática, e o segundo envoltório, parede celular, entre os vários componentes que ela apresenta, peptidoglicano. A parede celular, também chamada membrana esquelética, vale ressaltar, não é exclusiva da procariótica, já que a eucariótica possui a parede celular também, com exceção em geral das animais, né? A eucariótica vegetal possui parede celular. A eucariótica de fungos também possui parede celular, também chamada membrana esquelética. Não lembra? Esqueleto, função, sustentação. Então, repetindo, o que é sustentar? Oferece à célula forma, protege, apoia, sustenta, isso é no geral de sustentação, tá? Então dá formato à célula, rigidez, apoio, sustentação, proteção. Então membrana esquelética, lembra esqueleto, papel, sustentação ou parede celular. Não é exclusivo da procariótica. Algumas eucarióticas possuem parede celular também. Os vegetais possuem parede celular, os fungos possuem parede celular. Os animais, a nossa célula eucariótica animal não possui parede celular. Vamos recapitular. A parede celular dos vegetais, ela é composta de celulose, por isso parede celulósica ou membrana celulósica, isso em vegetais, né? Fungos, a parede dos fungos é formada de quitina, então a parede celular dos fungos é composta de quitina. E como dito nessa videoaula agora para você, as bactérias possuem parede formada por vários componentes. O mais comum em provas é o peptidoglicano. Peptidoglicano é uma substância resultante da união de aminoácidos, tá, com um tipo de açúcar. Peptídeo de aminoácido, peptídeo é uma cadeia de 4 aminoácidos, é um tetrapeptídeo, e glicano vem de glicosaminoglicano. Então, blá, 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 blá. Para você entender que peptidoglicano é a união de aminoácidos mais um tipo de açúcar, chamado de glicosaminoglicano. É uma cadeia de 4 aminoácidos, é um tetra, 4 peptídeo, mais um açúcar chamado glicosaminoglicano. 4 aminoácidos mais glicosaminoglicano é um peptidoglicano, principal componente da parede da bactéria. O terceiro e último envoltório nós conhecemos como cápsula. Agora, o interessante desse terceiro envoltório é que nem toda bactéria tem cápsula, ok? Há bactérias com cápsula e bactérias sem cápsula. Então, vamos fazer uma perguntinha para você. Eu olhei para um desenho que representa uma bactéria, né? Sempre, quantos envoltórios eu vou ver nesse desenho? 2, né? Sempre o mais interno, que é a membraninha plasmática, e seria a arroxeada, que é a parede celular. A cápsula pode ser que apareça, pode ser que não. Vamos lá, então. Bactéria que não tem cápsula, obviamente não capsulada. Que tem cápsula, capsulada, né? Então, bactéria que tem cápsula, capsulada, e que não tem cápsula, não capsulada. Essa cápsula, na verdade, também pode apresentar uma composição química variada. O comum de encontrarmos seria proteínas mais polissacarídeos, que é um tipo de carboidrato. Agora a pergunta é, qual seria o papel da cápsula? Eu vou lhe dar uma ideia mais direta, tá? A cápsula seria a responsável pelo poder patogênico que a bactéria tem. Como assim poder patogênico? A capacidade que a bactéria tem de causar doença, tá? A cápsula levará à doença.
Vamos explicar. Nós temos uma célula de defesa, um glóbulo branco chamado de macrófago. Macrófago que realiza fagocitose. A cápsula, ela consegue deixar a bactéria despercebida quanto ao macrófago. O macrófago não vê a bactéria, não reconhece a bactéria quando ela apresenta a cápsula. Vamos criar uma ideia, ela se torna, vamos dizer assim, invisível ao macrófago, tá? Seria o grande papel dessa cápsula. Ela engana o macrófago, portanto, obviamente, o macrófago não irá fagocitá-la e ela causará doença, obviamente, em você, tá? Então, cápsula seria para aquela bactéria que vai causar doença, e aquela que não tem cápsula, no geral, para nós, é aquela que não vai causar doença. Em vez de quando aparece normalmente assim, né? Aquela que não tem cápsula costuma não causar doença, e aquela que tem cápsula costuma causar doença. Na verdade, os componentes da cápsula, além da parede, né, causam reações no organismo, no caso, o organismo humano, que levam a alterações, sinais e sintomas. E além disso, a cápsula também, ela deixa a bactéria despercebida ao macrófago, que é um tipo de glóbulo branco, macrófago, que realiza a fagocitose. O macrófago não reconhece, não enxerga a bactéria que tem cápsula. Então, aquela que tem cápsula, normalmente é a bactéria causadora de doença. Bom, legal. Fechamos então os 3 principais envoltórios que as bactérias podem possuir. Vamos recapitular. 2 envoltórios sempre vão existir. O envoltório mais interno, membrana plasmática, lipoproteica, com as suas invaginações e evaginações, acabamos de ver. O envoltório, segundo envoltório, após a membrana plasmática, externo, né? Parede celular ou membrana esquelética. Lembra esqueleto, função, sustentação. E o último componente, cápsula. Porém, lembrar que nem toda bactéria possui cápsula, ok? Essa cápsula é uma estrutura, então, gelatinosa, composta ou de polissacarídeo, que é um tipo de carboidrato, ou de proteína, ou pelos dois. E mostramos para você que a cápsula deixa, em geral, a bactéria despercebida pelo nosso sistema imunitário, pelo nosso sistema imunológico, né? O macrófago não consegue reconhecer e fagocitar essa bactéria com cápsula em geral. Então, bactéria com cápsula, capsulada, e sem cápsula, não capsulada. Nessa videoaula, então, fechamos os 3 principais envoltórios que as bactérias possuem e podem possuir, já que o terceiro, a cápsula, algumas têm e outras não. Na próxima videoaula, parte 2 da bactéria, veremos o interior da célula, o hialoplasma com os ribossomos e o material genético. Até agora mesmo, beijo da Altim mais uma vez, bom estudo, tchau!